Você comentou do yogi que levitava uma pedra na cabeça, né? E aí você comentou sobre a finalidade disso, né? Qual seria a finalidade disso? E aí, isso me lembrou muito as mesas brancas giratórias, né? As mesas girantes, Sim. né? Que também tinha muito debate sobre o porquê daquilo, né? E aí, eu queria colocar em debate isso aqui com você, se às vezes a espiritualidade não cria pequenos espetáculos ou shows, digamos assim. O que seria um show, né? Seria uma demonstração de um evento paranormal que talvez pudesse ocorrer de uma forma mais fácil, espontânea e pública, para que todos pudessem ver, né? O caso das mesas giratórias, né? Então, assim, foi o início, literalmente, do espiritismo, a curiosidade que as mesas despertaram na sociedade naquela época, né? Então, eu queria entender o seu entendimento sobre esse processo de que, às vezes, a espiritualidade ela pode se manifestar literalmente em um efeito aparentemente sem propósito, como uma pedra equilibrada, né, flutuando na cabeça de um yogi, ou uma mesa giratória, por exemplo, para que justamente isso desperte o interesse na população em geral, na grande massa, ou nas pessoas, para que elas busquem se conectar, a princípio, pela curiosidade, para entender o fenômeno. Então, seriam esses meandros, esses caminhos da própria espiritualidade, né, para alcançar mais pessoas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Sabe o que eu vejo, Ale? Esses fenômenos das mesas giratórias, a gente está falando de 1800 e tanto. Uhum. É uma fase até paralela ao início do espiritismo ali, mas não era nem espírita, na verdade eram grupos que faziam essas experiências espirituais para se comunicarem com os espíritos, sim, grandes médiums, inclusive muitos que faziam efeitos físicos, ectoplastas, né? Porque a mesa giratória é um fenômeno de efeito físico, é um fenômeno de ectoplasmia. E eu concordo com você que houve um período de expansão em que foi justamente quando começou a se quebrar o ocultismo. Uhum. É paralelo também à abertura da teosofia, que a teosofia publicou muita coisa que o ocultismo não permitia que fosse publicado. Tanto que a Helena Blavatsky, que criou, fundamentou a teosofia, ela foi muito atacada por ela ter publicado, para deixar isso livre para estudo de qualquer pessoa, um conhecimento que era proibido para a maioria das pessoas. Como eu acho que houve uma história como eu falei até no início do nosso bate-papo, houve uma história de séculos e séculos e séculos de ocultismo necessário para preservar o conhecimento, eu até concordo com você que houve uma abertura ali em que as pessoas precisaram colocar o conhecimento aberto, amplo. E houve ali algo mais evidente, com as mesas giratórias, enfim, com os fenômenos, por exemplo, de psicografia de pessoas desencarnadas há pouco tempo, para ter prova, registro de quem é a pessoa. Então, comunicados, por exemplo, olha, a pessoa que está se comunicando tem tal nome, viveu em tal época, é filho de tal pessoa, e era comprovado. Então, isso deu comprovação para o fenômeno espiritual, quebrando algumas barreiras, assim. Eu concordo que isso teve o seu papel. Acho que não é interessante e eu não vejo a espiritualidade favorecer isso tanto mais. Uhum. Porque eu vejo que chegou um momento que tudo isso aí já está muito comprovado. As pessoas podem acessar por uma viagem astral a espiritualidade, por elas mesmas. Chegou o momento das pessoas entenderem que elas podem sozinhas. Sabe por quê? Porque tem o outro lado dessa moeda, que é o quanto de pessoas ficam dependentes do fenômeno. Uhum. Entendeu? Como essas pessoas, às vezes, a grande maioria, Lê, acabam se tornando, assim, líderes religiosos e geram legiões de pessoas dependentes. Então há um outro lado aí. Você não vê muito a canalização desse fenômeno para uma conscientização mais profunda. Você não vê a pessoa que faz o fenômeno fazer essa transição, entende? Então eu vejo que houve um papel nessa época que você citou, vamos lembrar 1800 e tanto, 1850, 1870, 1890, 1900 e pouquinho. Eu acho que foi um boom
desse fenômeno. Vamos lembrar que houve também algumas pessoas aproveitadoras que fizeram ilusionismo, mas isso não é demérito para quem trabalhou seriamente. Mas já aconteceu também, quando a gente pesquisa a fundo, a gente tem que filtrar, tem que peneirar para ver o que é real, o que não é real. Todas as épocas isso existiu. Gente que só queria dinheiro, abusava do fenômeno e tudo mais, que eram pessoas que vinham da área do ilusionismo, da mágica, entendeu? Então, que aproveitaram o fenômeno e se confundiram com os verdadeiros espiritualistas daquela época. Mas tinha uma coisa também, Ale e Guru, de contato com seres ainda com evolução menor. Então, assim, um ser de evolução maior não vai usar tanta energia assim para fazer uma mesa girar. Vai usar o canal paranormal das pessoas, vai usar o canal mediúnico das pessoas, né? Não precisa disso. Mas aconteceu muito. A Helena Blavatsky cita, por exemplo, dentro da teosofia, citando um fenômeno de efeito físico, eles fechavam um cômodo e, nesse caso, era um ser de evolução maior. Eles fechavam um cômodo para que os mestres pudessem deixar cartas materializadas ali. Então, mas eles isolavam mesmo, colocavam testemunhas na porta, trancavam a porta, colocavam areia no chão, faziam de tudo para provar se houvesse algum tipo de invasão, de truque, né? E comprovava ali no dia seguinte, estavam ali as cartas escritas, segundo ela, por El Moria, Mestre Saint-Germain, né? Kuthumi, que é Kutumi, São Francisco de Assis, os mestres que se comunicavam com ela. Então, na verdade, toda essa época você vê a teosofia, ela trabalhava com os fenômenos de efeitos físicos, né? E outros grupos também. Mas aí, querido Cotrim, vou fazer uma autocrítica a nós mesmos aqui, né? Porque será que, para nós, isso não é algo muito evidente porque a gente vive essa espiritualidade todos os dias? Porque, vamos supor, a gente foi lá num programa lá em Portugal, que é um Casa Feliz, né? Um programa da manhã, da tarde, super leve. Aí vão convidar eu e o Guru para ir lá no Domingo Legal, do Gugu. Pra ficar lá na banheira do Gugu. Você reencarnou o Gugu. É, não é? Aí, pra eles vão falar, esses meninos aqui, eles mexem com umas coisas ocultas. Como é que é esse negócio de espiritualidade, de alienígena, esses efeitos aí muito loucos e não sei o que. Pra eles, a gente vai ser um bicho grilo. Sim. Totalmente estranho, né? Ai, eu tô com 2 aqui, rapazes, que eles falam de coisas inacreditáveis e não sei o quê. Então, para fora da bolha, mesmo se a gente fosse para um podcast mar aberto, digamos assim, né? Que é totalmente tipo um flow da vida. Mesmo o chat ia estar falando, esses 2 aí são malucos, os caras estão contando umas histórias. Ai, maconheiro. Ia ficar uma coisa meio assim, certo, né? Então, assim, para nós, que a gente já viu tanta coisa incrível, o Guru viu uma bilocação, a gente já viu materialização, viu um monte de nave, vimos filmagem de ET. Para nós, é uma coisa que a gente entende, poxa, né? É comum, é natural. É natural. Sim. Mas para esse grande público que está aí no Domingo Legal, é uma coisa louca, é uma coisa inimaginável. É o estranho, E ainda né? ainda é o oculto. Sim. Né? Para essa grande massa ainda é o mistério, oculto. Né? Porque o que acontece? Eu tenho uma sensação de que vai surgir algum grande evento paranormal que vai atrair de novo a atenção das grandes mídias, das pessoas, que vai movimentar igual era essas peregrinações enlouquecidas do mundo inteiro para ver o Chico Xavier. Eu tenho a sensação de que vai acontecer alguma coisa, algum fenômeno muito tipo de Fátima, por exemplo, que todos viam, né, as luzes no céu, e era uma coisa que era possível registrar a todo momento, os jornais todos falando disso na época, né? Então eu tenho essa sensação de que algum grande fenômeno paranormal que vai chocar a humanidade, mas para nós assim, e aí, Guru, você viu? Tá acontecendo o que a gente sempre sabia que ia acontecer, né? Você tem algum entendimento com relação a isso também? O que você acha disso? Vamos né? lá. E principalmente com relação ao fato da gente estar vivendo a espiritualidade o tempo todo, para nós é algo natural, mas para o grande
público, inclusive Portugal, né? Sim, que a gente está falando. Que eles estão passando por essa, digamos, essa abertura maior. Eu queria ver sua visão disso, com relação a isso. Olha, é possível que você esteja muito certo na sua intuição e que realmente surja fenômenos assim absurdamente impressionantes com grandes personalidades e se torne uma coisa mundialmente conhecida. Só que a questão, eu coloco duas questões aí. Primeira, grande parte da humanidade vai dizer isso é inteligência artificial. Perfeito. Isso é forjado. Aham, aham. Sempre tem quem vai colocar em descrédito usando os argumentos da sua época. Uhum. Vamos lembrar que as Torres Gêmeas, por exemplo, você sabe que existe a grande polêmica porque se comprovou, tem vídeos no YouTube mostrando que ela foi implodida. Que os aviões, na verdade, eles não foram eles que causaram a demolição, né, foi uma implosão. Isso tem vários vídeos no YouTube mostrando o porquê, as explosões vindo de dentro e tal. E tem uma teoria da conspiração sobre isso, que diz que na época já haviam hologramas dos aviões e que aquilo nem teria acontecido. Às vezes acontece uma história né? meio isso. E veja só, estou colocando isso para mostrar que às vezes um fenômeno impressionante, não estou dizendo que não tinha, eu acho que os aviões estavam lá. Sim, sim. Eu acho que pode ter sido uma implosão junto com os aviões. Mas o que eu estou dizendo é que, na verdade, você sempre vai ter quem coloque em descrédito com zilhões de teorias, de opções, de vertentes diferentes para colocar em descrença aquela pessoa. Igual o negócio da Lua, né? O homem chegou... Inclusive, tá tendo um filme no cinema. Exato. Tem um filme no cinema agora que chama Como Vender a Lua. Sim. Que é o quê? Que eles mostram toda a indústria americana tentando criar um plano B e chamando lá os cineastas da época como que eles iriam filmar a Lua em estúdio caso não desse certo. Porque eles queriam fazer um mega show. Porque naquela época, para financiar, né, a viagem à Lua, você tinha que ter uma comoção popular. Claro. Então as pessoas a população teria que estar interessada para apoiar o governo a investir bilhões de dólares. Então eles queriam se assegurar. Então o nome do filme é Como Vender a Lua. Eu não assisti ainda, eu só vi o trailer. Sim. Enfim, eu acho que é isso. Mas enfim, esse é um caso. É um caso. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto para colocar, então um ponto é esse. Realmente pode-se colocar qualquer coisa em descrédito, mesmo quando ela é verdadeira. Sim. Né? Segundo ponto é a gente pensar o seguinte, Ale. Se um fenômeno desse acontecer, mesmo que muita gente acredite, isso não quer dizer que vá se transformar num despertar. Eu acho que esse é o ponto. Perfeito. Porque vai virar um show. Entende? Aham. Então, qual é a intenção disso? Por isso que eu acredito, eu vou falar, eu sou o cara que estou há 35 anos na persistência. Na persistência de fazer um trabalho ético, sério, lúcido. E eu acredito muito que a gente começa a atingir as pessoas e acredito numa coisa que é chamado, sabe o centésimo macaco? É aquela coisa da multiplicação. O centésimo macaco é aquela teoria, conhecem não? Não, conhece? Me Sério? parece interessante, eu gostei do nome. Então vou explicar, até porque ela é bem popular até. O centésimo macaco é uma teoria que se diz o seguinte, que houve um experimento em que biólogos ensinaram numa ilha, numa região de muitas ilhas, né, como se fosse a Indonésia, se pegou uma ilha que não era habitada por seres humanos, só tinha macacos ali e outros animais. Ensinaram os macacos, eles consumiam umas batatas da terra, e eles ensinaram os macacos a tirar a batata da terra, lavar na água do mar, salgar a batata e comer a batata lavada. E vários foram aprendendo e esse conhecimento foi propagando na ilha toda. Todos os macacos da ilha começaram a fazer isso. Quando chegou num certo número de macacos das ilhas vizinhas, que não tinham nenhum contato das outras ilhas, também não habitadas por seres humanos, que não foram ensinados, começaram a fazer a mesma coisa. Ou seja, o inconsciente coletivo daquele grupo, daquela espécie, tocou aqueles macacos e isso começou a crescer geometricamente. A teoria do centésimo macaco coloca, supondo que tenha sido um centésimo macaco, o ponto de saturação para você espalhar isso. Isso é real na natureza e eu acredito muito nisso. Então,
voltando a outra questão, eu acho que a gente espalhando essa espiritualidade séria, lúcida, chega uma hora que nós alcançamos o 100º macaco. Nós alcançamos o ponto de fervura da água, o 100º grau da fervura da água. E aí você tem um fenômeno de multiplicação, onde as pessoas começam a olhar, dar atenção, porque tem força, tem energia para isso. Então a teoria do 100º macaco, ela fala sobre o momento que nós, por persistência, conseguimos quebrar uma barreira, quebrar a bolha, né? Arrebentar a bolha, mas eu acho que temos que fazer isso mantendo a nossa essência, nossos princípios. Senão a gente acaba entrando na adequação. Você se adequa ao que os outros querem. E você começa então a fazer tudo que os outros querem e deixa de ser você. E deixa de fazer um trabalho de elevação. Entende? Eu vejo um pouco assim esse tipo de fenômeno que torna-se muito interessante, é curioso, mas às vezes não leva a um crescimento espiritual real. Interessante. Então houve um aprendizado, uma massa crítica. Uma massa crítica, perfeito. Perfeito. Um ensinamento coletivo ali, né? Você pode chamar de campos morfogenéticos, você pode chamar de inconsciente coletivo, mas isso é real. Criar egrégora, eu falo muito isso há mais de 30 anos. Cria egrégora. Nós estamos criando egrégora. Eu acredito até que juntos, vocês, a gente está criando egrégora. E criando egrégora, isso vai se espalhar. Mas não necessariamente, eu acho, retomando o modelo de impressionar somente, entende? Por isso que o fenômeno de efeito físico não acho que é o grande despertar. Eu acho que as pessoas têm que perceber que existe um modo de viver mais humano, que existem princípios que as pessoas estão sedentas por isso. Só que elas não têm propostas. As pessoas têm muita coisa da religião e muito pouco ainda acessaram a espiritualidade. Então a gente tem que quebrar a barreira do preconceito, né? Porque até uma pintura mediúnica, de fato, ela não serviria para nada, a não ser você entender que existem espíritos que podem fazer uma pessoa ficar biônica e pintar igual o Monet, por exemplo. Mas para você entender que isso existe. Então é um show ali que é feito para falar, olha, eu tô sendo... Esse tipo de fenômeno você já viu? Eu vi o Luiz Gasparetto, né? E o irmão dele, o Irineu Gasparetto, há muitos anos atrás. O Luiz estava no auge dos fenômenos dele e eu presenciei ele fazendo os quadros dele no antigo Os Caminheiros, que era um centro que ele havia fundado, né, no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. E foi muito interessante. Eu vi ele fazer a pintura com as mãos, com os pés, né? E depois o irmão dele, o Irineu, na época, incorporou vários cantores que haviam morrido. Elvis e vários cantores ele incorporou. O que eu vejo desse fenômeno? Eu acho que o Luiz, ele trouxe a comprovação da existência da vida após a morte. O que eu acho bacana no trabalho do Luiz, né? E eu fui colega dele muitos anos lá na rádio, né? O que eu acho muito bacana no comportamento do que o Luiz fez é que ele fez esse trabalho de transição para uma consciência maior. Tem um vídeo, por exemplo, dele que eu reproduzo muito para os meus alunos, que ele está incorporado de Toulouse-Lautrec. E aí ele está pintando um quadro, mas a fala dele, enquanto Toulouse, inclusive com sotaque francês, né? A fala dele é linda, cara, é profunda. Ele fala sobre a colônia do mundo espiritual, sobre o amor que ele tem lá do outro lado, um relacionamento que não tem nada a ver com sexualidade, ser homem ou mulher, tem a ver com amor. Ele fala de coisas muito profundas e avançadas, ainda mais para a época, era, acho que década de 90, o vídeo acho que era de 1990, algo assim. Então, na verdade, ele até que fez essa transição, tanto que ele foi deixando o fenômeno, o Luiz, e ele foi abraçando mais a conscientização, né? Então eu vejo muito isso, sabe? Eu acho que houve uma época que fala, olha, esse quadro é Monet, é Rembrandt, é uma maneira de você falar, existe uma colônia no mundo astral de artistas, e é real, e esses caras podem te ajudar. Hoje, por exemplo, eu tenho um trabalho assistencial um dia na semana, chama O Caminho dos Essênios, né? E é um trabalho totalmente gratuito, de ajuda e tal. E tem um grupo de médiuns meus que fazem desenhos mediúnicos. E o que eles fazem? Eles retratam o rosto de mentores do grupo. Então a gente usa essa capacidade artística para quê? Para que as pessoas, através do retrato
desenhado dos mentores se conecte aos mentores. É a função da imagem, entendeu? Então aquela imagem tem uma função. Acho bacana também quando tem médiums paranormais que retratam colônias do mundo astral. Ainda a transcomunicação está aí, né? Vocês são pesquisadores aqui através dos entrevistados também. A transcomunicação está aí. Hoje já existem imagens até de colônias do mundo astral através da transcomunicação. E de pessoas que morreram também, que surgem em vídeos em transcomunicação. Mas é algo muito inicial ainda. Então os médiuns que desenham, eu acho que podem evoluir, não para comprovar que a vida continua, que eu acho que isso já está bem comprovado, mas para mostrar, trazer conexão. Eu uso isso, para que as pessoas se conectem mais à espiritualidade. E nesse estúdio nós temos um quadro do Gasparetto aqui, né? Uma 2. relíquia, 2. É mesmo? Tem que mandar que enquadrar. Bacana, que bacana, que lindo.